mas em especial lutando pelas reformas que o Brasil tanto precisa e há tanto tempo está esperando. Já fizemos a reforma da Previdência, agora vem a tributária, né, e o enxugamento do Estado, o ensino da máquina pública, o incentivo às PPP, são bandeiras que a gente defende nesse mandato como federal lá em Brasília. Joinville, na verdade, uma das primeiras coisas que eu faria como prefeito Gaioso. Primeira coisa, fazer um mutirão de zeladoria da cidade, tapar buraco e um geral nas praças, equipamentos públicos da cidade. Isso e 24 horas por dia. Tem que trabalhar 24 horas por dia. Assim como acontece em São Paulo, que você conhece muito bem. Não fazer obras durante o meio-dia, ou 7 da manhã, ou 6 da tarde, que trava toda a cidade. Então, isso em 2, 3 meses você consegue dar uma outra visual à cidade, que hoje era conhecida como a cidade das flores, mas que hoje não é. Itajaí está dando um banho na gente. Chega em Itajaí, que era uma cidade, até pouco tempo atrás, relativamente feia, né? Não tinha um aspecto muito bacana, em especial na região próxima ao mercado público, ao porto lá, e hoje está linda, né? Lá tem uma Rua das Palmeiras, uma Rua das Flores, que chega lá perto da Marina, e que Joinville é uma pena que deixou isso a desejar. Joinville, à parte, né? Você agora está com essa missão lá em Brasília, mas teve esse problema com o partido. O que você acha que vai acontecer? Como é que foi exatamente essa mudança de posição em relação ao partido, ou o partido que mudou em relação ao governo? Perfeito, é importante deixar claro isso aí. Na época que a gente foi convidado, em 2014, Eduardo Campos esteve, né, em Joinville, esteve em Florianópolis, convidando o então deputado Paulinho Bornhausen, né, e todos estranhavam, né, a família Bornhausen, uma história liberal no partido PFL, e ir para um partido que tem o nome socialista no meio. Mas o Eduardo Campos, na época, eu via, assim como vários, com potencial de aglutinar forças, né, e que procurou dizendo o seguinte: no momento de dificuldade do Brasil, as pessoas de bem se reúnem. Então, certamente, há muito mais coisas que nos unem do que nos desunem, do que nos diferenciam. E foi com esse perfil que ele foi filiando várias pessoas, não só Paulinho Bornhausen aqui no estado, como veio o prefeito Balneário Camboriú, Fabrício, prefeito Blumenau, hoje Mário, ou então prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, e várias outras pessoas, Brasil afora, como hoje a ministra Tereza Cristina foi do PSB, Heráclito Fortes, Bezerra Coelho e tantos outros. Só que quando faleceu o Eduardo Campos, naquela tragédia, em agosto de 2014, infelizmente o partido ficou sem rumo, ele perdeu o norte, ele perdeu, né, toda a orientação que tinha, e o partido, apesar de Siqueira, que assumiu a presença do partido, ter sido na época secretário-geral do partido com o Eduardo Campos, e ter convivido bastante com ele, tinha, logo em seguida do falecimento, uma postura muito diferente da do Eduardo. Uma postura muito autoritária, uma postura, eu digo até defasada com relação ao que deve se pensar o Brasil nesse momento de desafios, de reformas, que deu, infelizmente, ao partido uma inclinação muito forte à esquerda, que espantou várias pessoas, tanto que no Estado, né, o partido se evaporou, quase não existiu mais. Houve daí uma intervenção do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, da qual fazia parte, mas o que culminou mesmo de todo o atrito foi a votação da reforma da Previdência, em que eu, até pode ser advogado na área, sabendo da necessidade de se reformar a Previdência, fiz 6 emendas na época ao texto, foram 5 aprovadas, então eu não tinha razão para votar contra a reforma da Previdência. Então, sempre ponderei isso ao partido desde o início, e dos 32 deputados do partido, eu não fui o único, foram 11 deputados que votaram a favor do texto. O partido resolveu fazer uma reunião da executiva e punir a gente com 12 meses de suspensão, tirando de todos os cargos partidários e das comissões da Câmara. Eu fazia parte de 11 comissões da Câmara dos deputados. Então foi uma punição totalmente desproporcional ao que a gente fez, que tu não fez nada de errado, tu não vendeu o voto, não trocou por apoio por cargo e assim por diante. Pelo contrário, foi voto por convicção. A gente entrou com ação na Justiça, infelizmente o TSE não julgou o processo a tempo, corre ainda, né? E o partido depois resolveu em janeiro reduzir a pena para 12 meses, porque viu que realmente era viu que a pena que nos foi dada era desproporcional. Houve uma tentativa de reconciliação, mas eu tenho uma relação muito boa com a bancada do partido, não tem nada contrário a ninguém, mas houve uma questão pessoal do Siqueira, do presidente do partido, que dificultou o nosso relacionamento. E para concorrer a qualquer cargo político, você tem que estar afiliado a algum partido. Eu tinha o prazo até 4 de abril, esse prazo passou, hoje, então, o que me resta
né, é a reconciliação com o PSB para ter um partido para poder concorrer, né, a prefeito de Joinville. Então, o que me deixa, eu sempre deixo claro isso, não tenho nada o que esconder de ninguém, é o risco de uma intervenção, né, já que o PSB costuma fazer isso, já fez algumas vezes, e esse é um constrangimento, né, não só para mim, mas para Joinville, né, maior estado de estado, para os parceiros nominata e partidos que virão uma coligação, chegar numa convenção dia 16 de setembro, por exemplo, e vir uma intervenção da Nacional, dizendo que o partido tem que apoiar o candidato do PDT, que é uma coligação que o PSB está fazendo a nível nacional. Então isso seria de uma violência sem tamanho, apesar de ter a chance de reverter judicialmente, mas eu espero esgotar o diálogo o máximo possível agora no mês de agosto e ter uma definição até o dia 31. E se por acaso não haver acerto nenhum, aí você provavelmente desistiria da postulação, mas você pensa em algum futuro partido, alguma coisa? Recebi vários convites, confesso que só não recebi convites do PT e do PSOL, né? Mas os demais partidos todos nos convidaram praticamente. Conversei, só que eu não avancei a conversa com nenhum deles, pelo fato de que, né, não ia criar uma expectativa nem para eles nem para mim, ainda mais com a candidatura a prefeito envolvida, sem ter a questão solucionada no âmbito do TSE nessa questão com o PSB, até porque corri o risco, como aconteceu, de não ter a resposta, né, a liberação. Então eu não avancei a conversa com nenhum deles, houve, né, avanços, uma afinidade um pouco maior com um ou outro partido, mas certamente eu não iria, né, para um MDB, já que eu hoje, pela postura adotada, sou oposição ao governo municipal. Então, eu não posso antecipar hoje para qual partido iria, até porque hoje meu foco, né, é tentar reconciliar a reconciliação com o PSB. Agora, voltando a Brasília, deputado, como é que é o seu relacionamento com o governo Bolsonaro? Eu apoio o governo Bolsonaro, né, ele teve no início, né, um atrito com a imprensa, com o próprio Congresso, com a STF, tinha uma ala ideológica do governo que eu acho que dificultava, né, o seu dia a dia, que é o caso, por exemplo, do ministro Weintraub, da Educação, né, que criava caso quase que diariamente na internet, né, e isso não acrescentava em nada no dia a dia do trabalho. Eu era crítico a isso, acho que esse não é o papel de um ministro, acho que essa discussão ideológica deve ser feita no âmbito do parlamento. Eu por exemplo, sou fã do ministro Tarcísio, da Infraestrutura, da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que falam pouco e fazem muito, né, a favor das reformas, em especial a pauta econômica, incentiva as PPPs, ou seja, concessão, que eu acho que em Joinville falta isso. A gente falou aqui falei mal do governo Carlito, mas a grande obra do governo Carlito, no final do mandato dele, foi a concessão da Expoville. Se não tivesse sido feito aquilo, a Expoville teria caído o teto, né, e não teria chance de receber vários eventos como recebeu. E por incrível que pareça, o prefeito Tudo ele é contrário às PPPs. Porque eu deixei pronto, praticamente encaminhado, a PPP lá da Antártica, né, lá da estação ferroviária, que teria uma choperia na frente, para ter a chance de pessoas receberem, e do próprio Centro Eventos da Arena também. E por fim do Mirante, que hoje você sobe o Mirante, você não tem nem uma água para tomar, né? Quer tomar um suco, quer ver o pôr do sol, não consegue. Então, uma empresa que ganhasse a licitação iria manter lá a iluminação, iria manter a segurança e assim por diante. Essa é a tendência, né? O governo tem que focar nas áreas mais estratégicas, ademais pode conceder iniciativa privada. E o prefeito Tudo, isso está oficial, porque eu fiz um ofício perguntando se teria alguma PPP, quando iniciou o mandato de deputado federal, para trazer do governo federal para cá, porque Blumenau lançou o maior pacote de PPPs de um município no país. E o prefeito respondeu que não teria nenhum projeto realmente de PPP para os próximos 2 anos, ou seja, desses 8 anos, não teve nenhum e não terá até o final do mandato nenhum projeto de PPP, por incrível que pareça. O que é lamentável, inclusive na cultura precisa ser feito isso, no turismo, em tantas outras áreas. Deputado, quando a gente tem uma experiência desse tipo de cobertura, e quando um deputado chega em Brasília, ele tende a ocupar um espaço com determinado setor, determinados temas. Você já está lá já no seu 2º ano, né? E o que você está achando? Em que setores você acha que dá para atuar melhor? E você está satisfeito com o seu desempenho? Quem tem que dizer, né, se está satisfeito ou não, são as pessoas, né, a população, né, e a gente recebe
um retorno bacana pelas redes sociais, pelo contato agora um pouco limitado, mas as visitas que a gente faz aos municípios e nos bairros de Joinville. Mas eu me identifiquei, claro, inicialmente assim que cheguei lá com a reforma da Previdência, que é por ser advogado na área, por ter livre escrito nessa área, por ser pós-graduado. Participei ativamente da comissão da reforma, que tomou o semestre todinho de 2019. Na segunda etapa de 2019, eu participei da comissão das PPPs, novo marco legal das PPPs, que é uma bandeira que eu defendo muito. Participei da comissão da reforma tributária na Câmara, depois houve uma unificação dos textos, não dos textos, né, que são dois textos que estão tramitando, da PEC 45 na Câmara e da PEC 110 no Senado, que são muito parecidas, mas tinham duas comissões. Chegou-se a um acordo no Congresso de ter só uma comissão para analisar os temas, que é o que estou focado agora. Né? Tem que simplificar, mas a reforma que veio o texto por enquanto, ele vai atingir fortemente a área de serviços. Joinville, né, que sempre teve uma vocação industrial, ano passado foi o primeiro ano que o serviço passou a ocupação, não só na economia, arrecadação, mas também no de pessoas empregadas. E é a tendência no Brasil os serviços, né, tomarem conta. E vai aumentar de cerca de 4% para 12% a alíquota. Então, né, a gente não pode, no momento de dificuldade, de crise, permitir que haja um aumento, sendo que a promessa do governo foi não ter nenhum aumento da carga tributária. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa análise, né, necessária para que seja feita uma reforma, sem dúvida alguma, mas que não haja nenhum aumento da carga tributária. Então, essa discussão é importante, até porque a discussão agora está um pouco limitada, como há essa pandemia, as discussões são de modo virtual, grande parte, né, e se perde muito da profundidade que deveria ter o cuidado com o tema. Mas o Congresso está analisando, né, com bastante cautela para que não haja nenhum aumento e as pessoas sejam surpreendidas, como aconteceu, por exemplo, com o pedágio agora. A gente recebeu a notícia essa semana que o pedágio, né, a Artérias resolveu pedir um aumento, a NTT foi lá e ratificou um aumento de 2,90 para 3,70, ou seja, de 44%, né, sendo que as pessoas perderam emprego, ninguém teve aumento salarial e, felizmente, o ministro TCU cancelou. A bancada está unida com relação a isso. Vamos ao ministro da Infraestrutura, vamos ao presidente, para que não haja esse aumento, né, do pedágio. Quem vai pagar vai ser todos nós que circulamos e vai ser repassado isso para o produto, para que os caminhoneiros vão pagar e todas as pessoas que transitam pela BR-101.